Paz de Deus esteja com todos. Meu nome é Yolanda, eu sou uma trabalhadora da Associação Espírita Lauro Machado e estou aqui para mais uma palestra hoje. E eu peço para as pessoas que quiserem ver as nossas palestras, assistir. As nossas palestras estão no YouTube, no site da casa. Assistam, comentem, dê o seu like, nos ajude na divulgação dos ensinos de Jesus. E a lição de hoje, que nós vamos estar refletindo, é do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 46, que tem como título Crescei. Eu vou fazer uma leitura breve e depois a gente vai fazer um entendimento. O trecho que nós temos aqui está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que este ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Então está aí a nossa breve leitura e agora nós vamos estar vendo o nosso entendimento,
e os comentários que vamos estar fazendo ligados a esse texto, a esse estudo, e também ligado aos estudos que nós fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar as bases para entendimento deste texto. Aí, aqui na minha reflexão, eu coloquei de novo esse trechinho da segunda epístola de Pedro, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu coloquei assim, que eu, no meu entendimento, penso que é impossível ao homem de se sentir plenamente feliz na terra, diante de todos os sofrimentos e dificuldades por que passam os nossos irmãos em humanidade. Mesmo que a gente tenha a base financeira, que tenhamos o estudo, a formação intelectual, nós não vamos conseguir ser felizes com isso. Isso não nos garante a felicidade na terra. Porque se nós tivermos sentimentos, nós vamos ver que os nossos irmãos ao nosso redor muitas vezes passam por dificuldades bem piores do que a nossa. Então, como que uma pessoa que tem um coração que sente pode ser feliz vendo o seu irmão sofrer, passar por tantas dificuldades, tantos perrengues na vida? É impossível, Não que nós vamos ter que sofrer as dores dos outros, não é isso. Mas é que nós vamos querer ajudar aquela pessoa, tirar aquela pessoa daquela situação, e muitas vezes nós não vamos conseguir com tanta facilidade, Então, coloquei também que algumas pessoas acham que para ter a salvação não pode ter bens materiais. Então, quantas pessoas que eu ouço falar, nossa, então para a gente ter a salvação, para a gente ir para um lugar bom, no plano espiritual, nós temos que ser pobres, não podemos ter nada. Não foi isso que Jesus quis dizer. Então, nós temos que estudar o Evangelho, interpretar as suas lições e ver lá que os bens materiais são necessários para a nossa vida na Terra. Só que nós não podemos dar mais atenção a esses bens materiais, esquecendo a parte espiritual, porque nós somos corpo e alma. Então nós temos que cuidar dos dois. Até um capítulo lá no Evangelho que fala sobre cuidar do corpo e da alma. Então nós temos que cuidar dos dois. Ter um lugar de paz no futuro é o desejo de muitos. Então muitas pessoas querem ir para um lugar bom. E como viram um filme, também tem um livro, a maioria quer ir para o nosso lar, Então, são inúmeras, as colônias, não existe só o nosso lar, que são lugares bons. Mas, para isso, nós temos que trabalhar a nossa evolução, temos que trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso coração, a prática do perdão, a caridade, para a gente poder ter essa bênção de ir para um lugar bom. Alguns se valem da miséria para dizer que serão salvos, mas a verdadeira salvação está na cura da alma,
na transformação interior. Então, tem pessoas aí achando que porque é pobre, porque passa uma situação difícil financeiramente, já estão salvas, vão direto para o céu. Não, gente, não vamos pensar assim, porque nós vamos ver aqui, ó, que tem muitas pessoas aqui, como o próprio texto fala, né? Um mendigo, e você acha que aquela pessoa, às vezes é uma pessoa humilde, mas não é. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rancorosa. Então, não é isso que vai garantir a nossa boa vida no plano espiritual, ser bem recebido e ir para um lugar bom. Nós temos que renovar interiormente, praticar o bem. Então, não adianta, porque é pobre, achar que já vai para o céu. Isso não. É preciso desenvolver as qualidades do amor fraterno, a humildade e a pureza de coração. Então, querer ir para o nosso lar, querer ir para o céu, que nem existe, querer ir para um lugar bom, a pessoa quer, mas querer modificar por dentro, jogar fora o orgulho, diminuir a vaidade, a maledicência, a cólera, etc. Isso a pessoa tem dificuldade. Ah, mas é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Então, vamos tentar, vamos nos esforçar, vamos combater o bom combate aí, como Paulo de Tarso falava. Esse bom combate são esses inimigos, vamos dizer assim, né? Essas imperfeições que nós trazemos, que temos em nós. Então, existe uma colocação, essa colocação aqui, ó, uma colocação errada, quando se vê uma pessoa pobre, desprovida do necessário, e se diz, ela é muito humilde. Nem sempre. Às vezes não. Como podemos ver nesse texto, um mendigo orgulhoso, às vezes arrogante, não aceitando ajuda. Existem pessoas assim, tá? Que têm essa dificuldade. O orgulho ainda fala muito alto. Estão passando por dificuldades, estão aprendendo e vão crescer, e vão aprender, e vão evoluir, né? Às vezes uma pessoa, ela quer de toda maneira fazer o outro aceitar a sua ajuda para se sentir melhor e posar de samaritano, humilhando aquele que já está numa situação muito difícil. Então nós já não vimos muito isso. Às vezes a pessoa é aquela pessoa que no Evangelho fala, na frente ajuda, faz isso, faz aquilo, só para os outros verem. Fala, nossa, como é bondoso, né? Como é bondosa. Mas por trás não dá uma moeda. Então, são essas pessoas aí que às vezes, ao invés de ajudar, humilha aquele que já está numa dificuldade muito grande. Isso não seria um crescimento para Deus, e sim o seu orgulho que fala mais alto. É aquela pessoa que quer ostentar, que quer aparecer, quer mostrar, né? Muitos dizem querer ajudar, mas diz também esperar várias situações de melhora para começar. Aí vem a morte, que não tem dia e nem hora para chegar, e tudo ficou por fazer.
é chegar no mundo espiritual e ver que perdeu a bendita oportunidade que Deus lhe concedeu. Olha, que desagradável chegar no plano espiritual e perceber que aquilo que nós combinamos antes da nossa reencarnação na Terra, nós não conseguimos fazer. Por isso e por aquilo. São várias as desculpas. Eu não tive tempo, eu não tive oportunidade, e isso mais aquilo. Então, não tem que esperar nada. Numa das lições do livro Minutos com Chico Xavier, Chico fala que se ele fosse esperar uma boa situação para ele começar o seu trabalho, até hoje ele estaria esperando. Porque nós sempre vamos ter as dificuldades, as provações. Então, temos que começar agora. Verificar que se perdeu na ilusão do mundo, pois para ajudar pode começar a qualquer hora e com o que tem, pois vamos ser um instrumento de Deus na terra e o maior beneficiado seremos nós, quando a gente ajuda de boa vontade, de bom coração. Com certeza, os maiores beneficiados somos nós. Aquele que espera oportunidades mirabolantes para servir na obra de Deus, sempre vai encontrar uma desculpa para não iniciar. Porque nossas provas, como já disse, não irão terminar, e assim sempre teremos problemas. Imagina Jesus, o nosso mestre maior, esperando todo mundo estar evoluído para começar o seu trabalho aqui na Terra. Então não temos nenhum problema para podermos iniciar o trabalho no bem. Nós não podemos ficar esperando, não termos nenhum problema para iniciar o nosso trabalho no bem. Como estaria o mundo hoje se Jesus estivesse esperando que cada um tivesse elevado para poder fazer o seu trabalho, a sua obra, dar continuação aqui na Terra? O crescimento que o texto diz que é que se pede é no conhecimento e na prática dos ensinos de Jesus. Esse é o crescimento. Tendo o Mestre como nosso modelo e guia, ele que foi perseguido desde antes do seu nascimento, nunca parou a sua obra. Então, comecemos com o que temos, com muito boa vontade, que Deus estará conosco sempre. Nunca nos abandona, Ele nos ama. Então, vamos crescer para Deus, e não vamos crescer dos lados, assim que aí o texto diz aqui que isso é inchaço, né? Vamos então agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga e todos que estão vendo a nossa palestra. Muito obrigada, fiquem com Deus. Graças a Deus.